AGETcast, o seu podcast de direito tributário. Oi, pessoal! Hoje estou aqui no nono episódio do AGETcast, o seu podcast tributário. Meu nome é Giovana, sou vice-coordenadora da Observatório de Jurisprudência Tributária e eu estou aqui hoje com uma amiga muito querida, a doutora Eleia, uma super profissional do direito tributário. Ela está super por dentro do tema da reforma tributária. Seja bem-vinda, doutora Eleia. Muito obrigada. Eu que agradeço em nome da AGET. A senhora é sempre muito bem-vinda aqui nos nossos eventos. E hoje nós vamos tratar de um tema bem polêmico, que é o comitê gestor. Queremos saber sobre a questão da estruturação, da composição, a função e descobrir um pouquinho com você como que ele vai impactar diretamente na vida das empresas que têm que recolher o IBS e a CBS. E antes de te passar a palavra, vou ler o seu currículo bem rapidinho. Você já é muito conhecida, todo mundo sabe da sua competência. A doutora Eleia é advogada tributarista, especialista pelo IBET São Paulo, especialista também no ICMS pelo IPOG, professora de Direito Tributário, consultora jurídica da Adial Goiás, diretora no CONAT da FIEG e sócia do Rodovalho Advogados. Doutora Eleia, mais uma vez eu agradeço imensamente por ter aceitado o nosso convite e acredito que vai ser de grande proveito tudo que você nos ensinará aqui hoje. E antes de te passar a palavra, já vou te fazer uma pergunta. Como será composta essa estrutura do Comitê Gestor do IBS e também como serão eleitos os representantes dos entes federativos? Eu vi que você escreveu sobre isso recentemente e se você puder nos explicar para a gente entender melhor, muito obrigada. Boa tarde. Primeiro, agradecer o convite da doutora Ana Seba e seu também, Giovana. É um prazer estar aqui com vocês, da JET, né? E falando de um tema que a gente está, que acho que todo tributarista está respirando e vivendo todos os dias, né? E falar aí do PLP 108, que trata do comitê gestor. Eu costumo dizer que o comitê gestor ele é uma entidade pública sob um regime especial e ele tem uma independência técnica, financeira, orçamentária, de estrutura e administrativa. Ela é um comitê, esse comitê ele é um órgão que vai ser extremamente independente, né? Muito importante. Alguns o intitulam como o quarto poder. E aí eu faço aqui um paralelo. Seria um quarto poder ou uma representação dos entes federativos, de municípios e estado. Um quarto poder teria uma independência maior, mas ele também tem a representatividade. Então, o comitê gestor vem aí como um órgão robusto, totalmente novo, que a gente ainda não conhece tanto, né? O PLP ainda não foi aprovado, mas que a gente tem e vai falar aqui sobre os seus direcionamentos, composição, estrutura, função, competência, né? Para começar a entender esse complexo sistema que vai ser o comitê gestor. Você perguntou aí da questão da composição do comitê gestor, né? O comitê gestor ele tem uma composição relativamente simples. Ele é composto de um conselho superior, vai ter um conselho superior, de uma diretoria, eu vou descendo aqui, de uma diretoria executiva, suas diretorias, vai ter uma secretaria geral, uma assessoria de relações institucionais e interfederativas, né? Sempre que a federação representada, uma corregedoria e, por fim, uma auditoria interna. Essa é a estrutura do comitê gestor. E aqui, falando de representação do comitê gestor, eu vou falar do Conselho Superior. O Conselho Superior ele vai ter 57 membros. 57 membros, sendo 27 representantes de estados e municípios, de estados e DF. Muito simples, cada estado ali representado. E aí a gente passa para o primeiro problema que a gente viu até que já está judicializado. A outra representação, que é dos municípios, né? Então, 27 representantes de estados e DF e 27 também representantes dos mais de 5.000 municípios do país. Desses 27 representantes dos municípios, a gente tem 14 membros, mais seus suplentes, onde cada município tem voto. Essa é a forma de eleição, né, de indicação. E a gente tem mais outros 13 membros que vão ter a indicação de acordo com o número de habitantes de cada município. Então, aqui a gente já tem um problema aí de representação do ente federativo, né? Municípios menores, com absoluta certeza,
não terão ali o seu representante, porque vai ser indicado em relação, levando em consideração o número de habitantes. E a gente viu aqui a primeira questão que já foi judicializada, que é a questão da discussão dessas indicações municipais entre a Frente Nacional de Prefeitos e anotei aqui, e a Confederação Nacional de Municípios, onde eles não se viram representados e passou-se, então, entrou-se com um pedido de tutela para que, de fato, essas escolhas dos membros fossem feitas com as duas representações, tanto a Frente Nacional de Prefeitos como a Confederação Nacional de Municípios. Então, a gente tem uma tutela deferida, agora aí já obrigando que essas duas federações que essas duas entidades participem. Então, Gil, acho que é isso que eu deveria falar sobre essa primeira pergunta sua sobre a composição do comitê gestor. Um ponto importante da questão do comitê gestor é que esses representantes de Estado e município, isso está lá na lei, são indicações que devem vir de quem são secretários de Economia, secretários de Finanças, Reputação ilibada. Então, são cargos, os maiores cargos de finanças de cada município e Estado. Aqui de Goiás já saiu a indicação, né? Foi indicado o secretário de Economia, que a gente não tem secretário de Fazenda, né? Que chama secretário de Economia, que é o Sérvulo, e a Renata Noleto, que é abaixo do Sérvulo, hoje é o maior cargo dentro da Secretaria de Economia, ela que é auditora fiscal de carreira. Da mesma forma, os representantes de município também têm que ser indicações de representantes dos fiscos municipais. Me perguntaram, um advogado tributarista pode ser indicado? Não, gente. Tem aí os requisitos na lei das indicações. Entendi, doutora Eleia. Muito bacana escutar você dizer isso, porque a gente ainda está no abstrato. Nós não temos um comitê existente atualmente para saber se a gente pode pegar uma ideia dali, outra daqui. Eu acho que quando começar de fato rodar, é que nós vamos entender como as coisas vão acontecer. E, inclusive, puxando um pouquinho para a questão dos municípios, você acha que aqueles que não tiverem um representante direto no comitê gestor serão prejudicados? Porque a impressão que eu tenho é que eles terão que estar bem alinhados com os outros representantes para que tudo flua, né? Se você puder falar um pouquinho sobre isso, então. Para mim, seu comentário é perfeito. Eu concordo com você quando municípios menores não terão ali a sua representatividade, quebrando aí a questão do Pacto Federativo, que é uma discussão enorme, né? Que começou assim que a discussão da reforma tributária aconteceu. Grandes doutrinadores e grandes tributaristas apontaram o primeiro problema da reforma, que é a quebra do Pacto Federativo. Ou seja, municípios pequenos que não terão representatividade vão depender de uma bênção de municípios maiores que têm ali o seu representante, e foi indicados por ele também, né? Porque a gente vai ter essa indicação por chapa, são duas chapas, mas que não tem ali uma ingerência direta, como hoje acontece, cada município recebe a sua receita via tributo, cada município distribui a sua receita, paga as suas despesas públicas, isso acaba. Agora, tudo vem do comitê gestor, de um conselho superior, onde muitos mil municípios não terão sua representação direta. Entendi. A gente tem que entender muito bem isso, né? Porque às vezes a gente tem pessoas achando que todos os municípios terão um representante ali para levar as demandas. Não tem. Exatamente. É que assim, quando você fala que são duas eleições por chapas distintas, 14 membros ali, onde cada município tem voto, 13 membros de voto por municípios com mais habitantes, você subentende que como cada município tem voto, ele tem representatividade. Mas você percebe que ele tem voto, mas assim, ele votou. Ele não teria tanta ingerência em problemáticas do dia a dia mais. Mas ele, de fato, votou, tá, Gil? Isso aí está previsto. São duas eleições por chapa, são eleições distintas com essa indicação, 14 mais 13. Muita gente não entende isso, mas isso está acontecendo, inclusive. Entendi. Muito bom, Eleia, saber sobre isso, porque vem gerando muitas dúvidas sobre essas questões municipais, né? Aquela reportagem do Jornal Popular que eu saí, né, na semana passada, foi sobre isso. Por que os municípios estão discutindo? Porque é uma briga de poder enorme, uma briga de autonomia, de representatividade. Mas todo município vai votar? Vai! Mas a gente é representado como pessoa física por cada político que a gente colocou lá do governo, estado, município, vereador? Não, a gente não é. Então, votar é uma coisa, mas ter ali o comando de decisão, o poder decisório, não tem mais.
Sim, sim, com certeza. E aí, já puxando para uma outra pergunta, Eleia, sobre a questão da distribuição da arrecadação do IBS entre os entes federativos. Você já tem noção de como será o papel do comitê nesse processo? Como que vai ser operacionalizado isso? A gente tem noção, mas a gente ainda não visualiza como é que vai acontecer essa repartição de receita e os seus critérios, Giovana. A gente sabe que isso vai acontecer de uma forma totalmente sistêmica, mas você concorda que essa arrecadação ela é, se não diária, ela é estadual, ela é mensal, ela é trimestral, ela é anual? Você concorda que vai depender muito do que arrecadou em determinado dia, em determinado mês, por cada município? Porque acaba que os municípios continuam gerando arrecadação por município, por estado. A gente tem essa individualização no IBS ainda. Muita gente acha que vai deixar de existir estado e município, auditor fiscal municipal. Não, gente. O auditor fiscal municipal, ele continua a fiscalizar, tá? O auditor fiscal estadual, ele continua a fiscalizar. O IBS é uma junção de estado com município. A gente continua a ter essas figuras, essa representação de auditores fiscais e de fiscalização. Eu até ouvi um comentário anteontem que falou, não, agora o auditor fiscal do município vai fiscalizar sua taxa e contribuição. Não, gente, o papel de fiscalização ele continua. Ele Com continua, tá? certeza. Eles continuam fiscalizando. Existe a tributação de forma por cada ente. Continua existindo da União, lá vai continuar o auditor fiscal federal, mas continua existindo o Estado e município. Então, tudo vai depender, Gil, dessa arrecadação e de números. Eu não consigo explicar e entender ainda como é que são os critérios de repartição de receita. Porque vai depender de um cálculo, né? Existem lá umas formas de cálculo de como é que vai ser repartida a receita. Mas o que eu já entendi é que é um sistema complexo, mas muito rápido, e que depende aí de relatórios todos do comitê gestor. Leia, então vou voltar um pouquinho aqui antes de prosseguir com algumas questões e dúvidas de operacionalização mesmo. E eu queria que você explicasse sobre as reais funções e atribuições desse comitê gestor. Porque, como a gente comentou, a gente ainda está muito no abstrato, então a gente não sabe de muitas coisas. Mas eu acho que, principalmente, essas funções, a gente tem ouvido muito e eu quero entender um pouco melhor também. O comitê gestor, né, robusto, como eu falei que ele assume várias funções, desde coordenar, integrar os entes federados, fiscalizar cumprimento de obrigação principal, de obrigação acessória, realizar aí a administração tributária de estados e municípios, segregar a receita. O comitê gestor vai trabalhar com harmonização de jurisprudência também, ou seja, ele tem uma competência desde o lançamento do tributo, passando pela fiscalização, passando aí pela gestão financeira, inclusive julgar e decidir sobre lançamentos tributários, porque ele entra, claro, no contencioso administrativo tributário. Muito bom, ótimo, porque a gente tem dúvidas também sobre a questão dessas tomadas de decisão. Como que isso vai ser feito? A gente vai ter deliberações com a participação de todos, ou cada ente vai ter certa autonomia? Esse comitê gestor vai gerir como essa tomada dessa decisão? Eu costumo dizer que o comitê gestor, até uma fala minha, lembrei aqui, que ele tem uma função tripla, uma tríplice função na administração do IBS. Porque ele é um agente financeiro, ele controla a arrecadação, ele controla a compensação, ele controla a repasse. A gente já falou aqui, né? Ele vai ser, além de agente financeiro, um órgão judicante, porque ele vai uniformizar a jurisprudência. Olha a importância disso, gente. Ele vai uniformizar a jurisprudência administrativa do contencioso. Então, ele é agente financeiro, órgão judicante, e ele também é um administrador tributário, porque o comitê gestor ele vai exarar orientações gerais de interpretação da legislação tributária. Percebam que ele está desde o começo da fiscalização, chegando aí ao julgamento final da parte do contencioso administrativo, né? E a gente vai ter também uma fase de uniformização de jurisprudência, a gente vai ter uma fase de compensação tributária. Eu esqueci sua pergunta, Gil. Você fez uma pergunta além do que eu já falei. O que era? Se esse comitê gestor vai contar com a participação e deliberação de todos, ou se cada ente vai ter certa autonomia.
Falando aqui de contencioso, a gente vai ter as câmaras, né, de julgamento, vão ser câmaras estaduais, né, de julgamento virtual, são 27 câmaras de julgamento virtual, que vai ser feito por auditores fiscais. Eu entendo quando eu leio que serão esses auditores fiscais municipais, estaduais ou distritais, e a gente vai ter numa segunda instância, falando aqui de contencioso, mais 27 câmaras também, compostas por auditores fiscais e representantes de contribuintes. Onde eu enxergo representante de contribuinte, Giovana, eu enxergo representação. Então, a gente, nessas câmaras, pela forma como elas estão sendo compostas, teremos a participação dos entes federados, teremos participação de município e estado. Percebo que vai ser dessa maneira, porque são as suas 27 câmaras de primeira instância, mais 27 câmaras de segunda instância. A gente tem a participação dos municípios e estados nessas câmaras. Entendi. Eu percebo Através de indicações, tá? Através de indicações. Entendi. Me parece que vai ser um restart mesmo nesse sistema tributário que nós temos. Vai Sim, ser por mais que uma virada de chave, né? Exatamente. Por mais que passemos por um momento assim de transição, de um tempo para a extinção do ICMS, enfim, nós teremos que trabalhar com um novo sistema totalmente e entender como que vai funcionar. E aí, assim, até para questões de processos administrativos, o comitê vai ter um papel ativo, então, no julgamento de processos administrativos, ele que vai ter toda a competência para isso, sim, né? Sim. E aí, eu faço aqui um paralelo que eu acho que fica bem facinho de entender, um paralelo com o federal hoje. Pensa no CARF, Sim. Pensa na Receita Federal, que aquelas decisões em primeira instância das delegacias regionais, né? A gente defende ali em primeira instância, aí segunda instância vai lá para o CARF, aí a partir de lá o processo começa a tramitar ali, termina ali. O comitê gestor vai ser, em paralelo, o IBS vai ter essa mesma forma de julgamento. Ótimo. De uma forma federada. Um julgamento de um comitê só, ali, gestor, com seus representantes, para ajudar os processos de todos os municípios e estados. Eu faço sempre um paralelo com a Receita e o CARF, com as delegacias regionais e o CARF, entende? Sim, essa analogia foi perfeita. Porque eu penso sempre no comitê gestor, que você colocou muito bem, a gente não conhece, é um restart, é uma virada de chave do zero. E claro que a gente sempre se baseia no que já existe, né? A gente copia modelos. Tanto é que a Receita Federal está ajudando na composição, nas discussões do Comitê Gestor. Apesar de ser um órgão em paralelo, ali vou chamar de órgão em paralelo, a Receita Federal, seus auditores e seus órgãos julgadores, o Comitê Gestor, é claro que ele vai se basear no modelo que a gente já tem, que é esse modelo do tributo federal, concorda? Sim, claro, concordo. E assim, nós sabemos que tanto o IBS quanto a CBS são coisas distintas, né? São uma contribuição, é um outra fazenador, mas é diferente, né? Exatamente. Veio essa figura adesiva dual, enfim, era para ser vieram dois, ganhamos aí. Mas esse comitê gestor, ele tratará sobre os dois. Já tem uma previsão sobre tratamento diferenciado do comitê gestor em relação a um e ao outro? Não entendi a pergunta. Em outro o quê? Eu acho que assim, tem o IBS, vai ser tratado de um jeito, o CBS vai ser de um outro, ou vai ser tudo igual para decidir os dois. Eu acho que é nesse sentido. Não vai ser igual. Apesar de serem tributos de mesmas bases, tributos idênticos, cada um, a CBS vai ser tratada ali no órgão da Receita Federal e seus órgãos, né? CARF, e o IBS vai ser tratado dentro do Comitê Gestor. E aí a grande discussão que existe hoje entre tributaristas e estudiosos é como que dois tributos que são iguais terão tratamentos diferentes. E aí? E se existe divergência de entendimentos entre um e outro? Quem que vai resolver? Isso é uma discussão ampla da reforma tributária, porque, em regra, se são tributos iguais, né, vamos chamar eles de iguais, eles teriam que ter o mesmo tratamento. E aí vem um outro raciocínio meu. Se eles têm o mesmo tratamento e a CBS ela já existe, vamos chamar assim, porque os tributos federais já são tratados de forma uniforme, aí o IBS vai sofrer um regramento indireto do que já existe do federal, porque tempo, e o IBS vem novinho aí, com um comitê gestor novinho, sem nenhuma jurisprudência, sem nada colocado. A CBS também não tem jurisprudência. Gente, não tem jurisprudência, mas assim, vai ser baseado em algumas coisas que já existem a nível federal. Percebe? Sim, entendi. Ótima essa explicação, Eleia. Sim, muito bom. Eu queria voltar um pouquinho aqui para uma questão que toca
a compensação ali e o bolso, de fato, das empresas. Porque a gente sabe que muitas, mas assim, para não dizer todas as empresas, em algum momento elas trabalham com essa compensação de crédito. Você sabe me dizer qual que vai ser o papel do comitê gestor na operacionalização da compensação? Se ele vai entrar É o nisso? comitê gestor que vai fazer essa compensação, é competência dele. Estou falando aqui de BS, né? Ele vai operacionalizar, decidir dentro ali dos órgãos que a gente já comentou aqui. Giovana, em relação à compensação, não muda nada. Só Entendi. muda quem vai fazer a gestão, destinação e julgamento de compensação. Vamos pegar o exemplo do federal. Vai continuar a existir Perdicomp, né? Claro que criando aí para um novo tributo. Vai existir isso no comitê gestor também em relação ao IBS, né? Ao IBS. Da mesma forma, Entendi. tá dentro das competências do comitê gestor da compensação. Entendi muito Eu bem. acho que aí tá dando um pitaco, eu acho que vai ser até mais simples, porque a gente vai ter um sistema mais organizado, né? Sistemicamente menos complexo. A reforma ela é um susto, é uma virada de chave, mas eu entendo que lá na frente, quando estiver rodando 100%, vai ser tudo muito mais prático, Giovana. A gente vai Entendi. Eu apanhar acredito que nessa fase de transição, né? sim. Quem tem, então, certa. Já mexe ali com o ECAC, vê essas questões de perder comp, sabe a Quem operação mexe no ali? federal vai ter muito, muito mais facilidade do que quem não mexe ainda. Sim, Porque com vai existir o certeza. recado do IBS, entende? Sim, sim, a gente vai ter aqui a figura desse comitê para fazer toda a operacionalização da compensação e vida que segue como já Exatamente. vem sendo feito. Isso aí não é um susto, isso não é nenhuma novidade. Ela vai acontecer de acordo com o sistema que vai ser criado aí do split e tudo, né? Sim, sim. Ótimo você ter falado sobre o split payment, que a gente quer saber sobre a questão do repasse desse split payment. O split payment também é uma figura nova. Eu acho que a gente está É botando uma figura nova que a gente fica assim, ai meu Deus, o que vai ser o split payment, né? sim, É para sim. Se ser você em puder 3 também dias. quiser contextualizar esse split payment um pouquinho, acho que não é todo mundo que sabe como que ele Não, acontece. eu também eu falo que eu sei muito pouco de split payment, porque eu acho uma questão muito técnica. Muito até de contador explicar e de sistema também, né? Mas o split payment que vai splitar, né, vai distribuir, eu falo que é um chuveirinho que vai a empresa vai pagar ali automaticamente ele já manda o tributo não vai passar pela empresa, né, Gil? O tributo vai direto para uma conta do comitê gestor. Você concorda que a gente vai ter Sim, para mim, isso aí é um princípio basilar de evitar sonegação, de conformidade fiscal. O split payment, para mim, está muito aliado à conformidade fiscal. Porque o sistema do split payment ele vai mandar esse dinheiro direto para a conta, para a subconta, vamos chamar assim, do comitê gestor. Então, teoricamente, pelo que a gente lê e está acompanhando, vai ser muito rápido o que vai acontecer. Tanto o pagamento do tributo, quanto enxergar que não pagou, como aquela operação anterior, pelo que a gente lê do desenho aí do PLP 108, do que a gente já tem para acontecer em 3 dias, essa questão de crédito, vai ser tudo muito rápido. Mas eu acho que a gente vai ter uns perrengues aí no começo, mas é para ser um sistema inteligente. O split payment, na verdade, ele não é tão uma novidade, né? Entender split payment é, por exemplo, esses marketplaces que a gente conhece. A gente compra, né, as blusinhas na Shein, na Shopee. sim, sim. Marketplace, gente. É uma empresa que arrecada, que intermedia do contribuinte com o vendedor com o consumidor final, enfim. É um sistema que já existe, que está sendo trazido aí para a esfera fiscal e que busca não, que vai conseguir uma conformidade fiscal, gente, absoluta. Absurda. Com A certeza. gente Em fala outra em reforma oportunidade, eu falei tributária. também sobre esse split payment e, teoricamente falando, parece perfeito. Pelo menos ao meu ver, essa A questão meu de ver evitar também, ele é muito bem sonegação desenhado, fiscal. isso. É para evitar, né, Sim, Gil? Isso. exatamente. Infelizmente, assim, as empresas não vão ter um fluxo de caixa para trabalhar. Mas, assim, o tributo vai estar sendo Mas pago. será, Giovana, que isso tudo não vai ser organizado a ponto de todo mundo entender que vai ter que se adequar e depois vai rodar? Pode ser. Pode ser que Assim, o que aconteça, a gente sim. fala aí agora, não vai ter fluxo de faixa. Não concordo. Não concordo. Eu Entendi, acho que entendi. o capitalismo, a empresa, a busca pelo lucro, ele existe para se adequar à realidade. Com certeza. As empresas vão ter que se adequar ao novo, que é Sim, ela difícil. vive um sistema caótico em que ela consegue se aproveitar de todas as fases. Isso Com não certeza. concorda?
Com certeza, com certeza. Ela vai fazer o quê? Ela vai adequar seus contratos, seus pagamentos, sua forma de venda a uma nova realidade. Sim, é o start que a gente comentou. Todo mundo vai ter que se adequar e quem não se adequar não vai sair na frente, infelizmente, porque empresas que já tiverem uma contabilidade robusta vai conseguir entender melhor a operacionalização desse comitê gestor, né? Junto com esse split payment, enfim. Eleia, agora eu quero uma opinião pessoal sua, e desculpa se eu estiver te colocando aqui em uma saia justa, mas você acha que esse comitê gestor vai ser de fato eficiente se for instituído também da forma como é previsto na legislação, ou ele está bem distante da nossa realidade prática? Ele tem que ser eficiente, ele vai receber a arrecadação do país inteiro, mais de bilhões todo mês, ele tem que ser um sistema eficiente, senão o país quebra. Mas ele está sendo desenhado para ser um sistema inteligente, eficiente, que evita sonegação, que busca conformidade fiscal, que obedece o princípio da neutralidade e que trata de uma base ampla. Quando a gente fala de base ampla na reforma tributária, Giovana, Ana, eu tenho duas premissas sobre a reforma tributária: base ampla e princípio da neutralidade. Para mim é isso que se resume a reforma tributária. O que é a base ampla? Todo mundo pagando imposto igual. Sai privilégios, incentivos, benefícios, a gente tem uma base ampla, uma alíquota geral para todo mundo, certo? Em paralelo, o que é o princípio da neutralidade? É aquele princípio que diz que não vai ser mais um tributo que vai definir uma atividade empresarial. Não é em busca de uma redução, de um incentivo, de um benefício que uma empresa vai buscar um local, um estado, vai buscar um tipo de... se ele vai vender em forma de bombom ou de wafer, não é isso mais. Então, se a gente tem uma base ampla, buscando conformidade, diminuindo sonegação, e se a gente tem um princípio da neutralidade, onde questões outras não vão definir a atividade, senão a atividade em si, a gente passa por uma forma de tributação totalmente diferente do hoje, Giovana. E o órgão e o comitê gestor vem aí para disciplinar e organizar como é que vai ser feita essa arrecadação e essa gestão e essa distribuição de receita. Eu vejo como um sistema que vai dar certo, eu quero acreditar que vai dar certo, mas é óbvio que tudo que entra, interesses individuais, políticos, vai sendo dilacerado, né? É um projeto que começa lindo e ele vai sendo picotado até ser votado. Esse é o problema do Brasil. Sim, sim. Quando a gente escuta algumas pessoas do mercado financeiro falando sobre essa reforma tributária, inclusive sobre esse comitê, essa arrecadação, eles falam de uma maneira tão simples, tão fácil, de como que vai acontecer, né? Só que quando a gente vem aqui para o lado do direito, a gente sempre tem algumas dúvidas, o tributarista ele sempre duvida das coisas que vão acontecer futuramente, porque a gente vê algumas decisões, mas enfim, eu já quero caminhar aqui para o final com você e vou fazer uma pergunta no seguinte sentido. Esse comitê gestor, ele vai ter competência para editar normas interpretativas do IBS? Sim. Sim, né? É uma das competências mais importantes dele, editar norma. Sim, isso está lá no, acho que no artigo 10 ou 12, que é a competência de editar a norma, de interpretar a norma, de criar esse comitê de harmonização de jurisprudência. Gente, é um órgão extremamente importante com funções múltiplas. E essa é uma delas. Porque quem vai legislar, vou chamar de legislar, editar normas para a IBS é o comitê gestor. Vai ser muito importante, então, a gente observar isso. O IBS é dentro do comitê gestor. Tudo vai rodar dentro do comitê gestor, então, Eleia? Tudo vai rodar dentro do comitê gestor. É muito importante, eu falo que tributarista tem que estudar, né? A gente tem que estudar todo dia. Acho que é no artigo 99 lá do PLP que vai tratar do incidente de uniformização de jurisprudência. Quando houver... o que é esse incidente de uniformização? Quando houver uma repetição de julgamento sobre a mesma questão. E isso vai começar do zero, vocês concordam? Com certeza. Não vai existir uma repetição de julgamento. O D0 nosso é janeiro de 2026. Então, a gente vai começar julgamentos que vão se repetir. E o comitê gestor vai cuidar desse incidente de uniformização. O que esse incidente de uniformização vai fazer? Vai uniformizar o novo sistema de entendimentos desse novo tributo que é o IBS. Esse incidente de uniformização, ele vai ser direcionado a quem? À Câmara Superior do IBS. E como é que vai ser regulamentado, editado esse incidente de uniformização? Por ato do conselho gestor, do comitê gestor do IBS. Você percebe que está tudo dentro do comitê gestor, como a gente falou agora?
Sim, tudo dentro. Vai rodar tudo aí dentro e o que a gente tiver também de dúvida, nós teremos que recorrer a esse comitê gestor. Vai ter a Sim, figura da consulta para a gente vai, conseguir continua a figura ter. da consulta, sim, continua a figura da consulta, mesma coisa. É muito igual ao que é hoje, só que dentro de um órgão novo. Existe também, Giovana, uma instância de uniformização, né? Entendi. Dessa Câmara. E essa instância de uniformização, deixa eu lembrar o que eu falei dela anteontem, ela vai ter 17 membros. Uhum. Ela vai fazer o quê? Ela vai revisar essa instância de uniformização, ela vai revisar, desculpa, ela pode revisar e ela pode cancelar provimentos vinculantes, tá? Entendi. Ela é muito, muito forte. Sim, sim. E ela está ali, Assim, essa instância de uniformização de jurisprudência, ela está ali na Câmara Superior do IBS, tá? E com 17, entendi. 4 de Estado, 4 de município, 8 de contribuinte e um presidente. Entendi. Então a gente vai ficar 100% amarrado a esse comitê gestor, a gente vai precisar entender regimento interno do comitê Sim, gestor, como que a gente vai conseguir trabalhar dentro dele. Eu acho que para o tributarista, esse comitê é uma das maiores novidades, assim, ter vindo, IBS, CBS, ok, isso aí já passou, já esquece, não, que a o gente já sabe. tributarista tem que entender de comitê gestor e ponto. Assim, se tiver que entender alguma coisa, Exatamente. é de comitê gestor. E ficou legal lá Sim. dentro do comitê gestor, Gil, se você for ver lá as defesas de primeira e segunda instância, tudo em dias úteis, acabou que lá em Goiás é de um jeito, em São Paulo acabou, tudo dias úteis, tudo 20 dias, prazo de defesa, vai ter embarque de declaração, tudo ali, assim, tudo muito mais harmonizado, sabe? Sim, sim. Isso é uma vitória muito grande para a gente, né, Leia? As advoga em outros municípios e cada lugar é um perrengue, né? Muito, muito perrengue. Às vezes chega ali o final do ano, Natal, Réveillon, e a gente está na ativa para apresentar algum recurso. Mas eu acho assim, que com a vinda do comitê gestor, vai ter um centro para a gente, de fato, conseguir se recorrer para ver legislação, para ver decisões, para a gente entender melhor o IBS, porque como que a gente vai recorrer? Vai ser só nesse lugar? Hoje a gente precisa pingar em estados É, diferentes. é muito complicado, né? Muito complicado. Às vezes a gente não acha o Código Tributário estadual atualizado, porque lá no site do estado tal não tem. Enfim, a gente vive essa loucura o tempo inteiro para conseguir fazer uma impugnação que seja. E eu acho Exatamente. que com a vinda do comitê gestor, pelo menos nesse ponto, nós teremos um conforto para conseguir trabalhar em paz e entender essa novidade, né? Eu concordo se tudo acontecer dentro do que vai vir no texto. Nosso Claro. problema é que a gente tem pessoas no meio e política no meio. Isso é um problema no Brasil. Mas no desenho, que é o que você perguntou lá atrás, pelo desenho dele, por como está no PLP 108, pelas discussões que a gente vem acontecendo, é para ter um desenho robusto e muito interessante. E ser, de fato, efetivo. Ótimo, doutora Eleia. Eu, assim, estou super satisfeita com as suas respostas. Foram, com certeza, esclarecedoras para um órgão que não existe. Você Não já está existe. super à frente, já está sabendo como que vai acontecer as coisas lá dentro. Eu espero que quando ele comece a rodar, a gente possa recorrer a você novamente aqui na JET para a gente conversar sobre a operacionalização dele, quando isso estiver de fato Deixa eu só fazer funcionando. um parênteses aqui, Giovana. As audiências públicas do PLP 108 começam agora em maio, né? Onde vai ter Entendi. tem aí a autoridade de TCD, que é a Ana, né, Ana? A última audiência pública, ou a penúltima, é sobre TCD, tem também sobre TBI, né, que são os objetos do PLP 108. Aí vai ter questão de infração, penalidades. As audiências são 5 ou 6 audiências públicas que acontecerão agora em maio e serão extremamente importantes, porque a gente está vendo aí o desenho final do PLP 108, que é o que institui o comitê gestor. Entendi. E assim, para a gente finalizar mesmo, uma última pergunta. Esse comitê gestor, ele, sobre as questões físicas mesmo, ele vai ser em Em Brasília? Ele vai ter um Brasília, atendimento sim. presencial? A gente vai conseguir ir lá? Esquece, esquece. Vamos pensar na Receita Federal? Com Tem atendimento certeza. presencial? Ah, confia. Então, pronto, o comitê gestor não vai ter. As câmaras, falei aqui das 27 câmaras do comitê gestor, né? Que vai ter as 27 câmaras, Sim. são todas, por lei, são todas virtuais já, tá? Previsão de ser tudo virtual. Então, a gente vai ver, sim, um órgão bastante virtual, 100% virtual na minha concepção. Mas isso está no PLP, que os julgamentos serão virtuais, ponto.
Entendi. E Mas aí assim, sai olhando por outro lado, isso facilita muito, Eu né? A também gente está acho. aqui no Eu estado de também Goiás. A pessoa lá do norte precisa sustentar aqui em alguma câmara. Não, Gente, a gente vamos fica atrás contratando disso. representante em lugar para ir fazer o que a gente nem queria. Então, assim, não, tudo virtual, gente. Isso é uma realidade. Mas vai ser em É, Brasília, a sede vai ser em Brasília. Está sendo discutido agora a questão do orçamento, né? A gente está vendo falar sobre o orçamento do comitê gestor, de como é que vai ser construído isso, mas tudo em Brasília, isso é com certeza absoluta. ótimo, ótimo, muito bom, doutora Eleia. Bom, enfim, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Eu acredito que assim foi de grande valia a gente te escutar hoje, como sempre é, você sempre está à frente dos acontecimentos tributários. Você é sempre bem-vinda aqui na AGET, principalmente no nosso AGETcast, e foi um prazer enorme. Muito obrigada, doutora Eleia. Eu que agradeço, fico aqui à disposição. Continuo estudando. Quiserem chamar novamente, a gente pode fazer debates mais específicos, a gente pode fazer um debate sobre só processo, sobre DCT com a Ana. Vou tentar aprender um pouco com ela, que ela manda, né? Sobre o TDI também, que é uma discussão bacana. A gente está vendo que muitos setores serão muito atingidos pela reforma tributária, então, assim, o pessoal que está aí estudando direito tributário, presta atenção no setor imobiliário, presta muita atenção nas holdings, que deixam de existir por uma série de razões. A gente tem muito a estudar, Giovana. Fica aqui meu muito obrigada a vocês, adoro vocês, admiro muito o trabalho de vocês como tributaristas que são, e deixando aqui meu nome sempre à disposição para o que precisarem. Muito obrigada. Um beijo, doutora Eleia. Tchau, tchau. AGETcast, o seu podcast de direito tributário.